Olá pessoal, aqui é a Prof. Karina. Eu quero corrigir com vocês hoje os exercícios de carga elétrica, tá? Exercícios que eu mandei pro Classroom, eu mandei pro grupo de WhatsApp e eu vou corrigir com vocês, tá? O primeiro é esse aqui, ó. Um objeto possui 4.500 prótons e 4.000 elétrons. Esse objeto está eletrizado positivamente ou negativamente? Então, a primeira coisa que a gente tem que olhar é a quantidade, né? Eu tenho 4.500 prótons e 4.000 elétrons. Como eu tenho mais prótons e os prótons são positivos, ou seja, meu corpo está carregado positivamente. Tá? Segunda pergunta é, ele ganhou ou perdeu elétrons? Se ele está positivo, ele perdeu elétrons, né? Isso tudo vocês viram na aula, né? Perdeu elétrons. Qual a quantidade de carga elétrica desse objeto? Então, vamos lá. Q é igual a N vezes Z. Ó, N vezes Z. Onde o Q é a quantidade de carga, o N é o número de partículas em excesso que eu tenho, por exemplo, ali, ó. Tenho 4.500 prótons e 4.000 elétrons. Eu tenho mais prótons. Mas quantos prótons eu tenho a mais do que elétrons? 500. E é o 500 que eu vou colocar aqui. Vezes o E. O E é aquele valor fixo, né? De 1,6 vezes 10 na menos 19. Ok? Q é igual. 500 vezes 1,6, se eu multiplicar, dá 800. Então, multiplica só os números e o resto tu copia. Vezes 10 na menos 19. Copia. Essa é a quantidade de carga que o meu corpo tem, tá? Então, multiplica esses dois e copia isso aqui. É positivo, então é positivo, não precisa botar sinal, ou pode botar mais em. Positivo porque tem mais prótons do que elétrons, os prótons são positivos, né? E perdeu porque se ele tivesse, como ele tá positivo, ele perdeu elétrons, tá? Vamos para o próximo, 2. Vamos ver se eu pego aqui o 2, ó. Ao eletrizar um corpo, ele ganhou 2.000 elétrons. Então, ele estava neutro, tinha a mesma quantidade de prótons e de elétrons, e ele ganhou 2.000 elétrons. Qual a carga elétrica desse corpo? É positiva ou é negativa? Ó, ele ganhou 2.000 elétrons. Com isso, a gente já pode dizer se é positiva ou negativa. Se ele estava neutro e ganhou 2.000 elétrons, ele ficou negativo, porque os elétrons são negativos, né? Negativo. E aí, para calcular a quantidade de carga, é a mesma fórmula. Q, N vezes Z. O N vai ser o 2.000, que é o número que ele ganhou, é o número que ele tem a mais agora, tá? Então, aqui eu vou botar 2.000 vezes o valor do E, que é 1 vezes 10 na menos 19. Ok? Então, carga é igual. Como é negativo, eu já boto o sinal de negativo aqui. E aí, multiplico 2.000 vezes 1,6. Aí, usa a calculadora, você vê que é 3.200. E copio o resto, ó. Vezes 10 na menos 19. Coloquei. Então, essa é a minha carga, ó. Multipliquei o 2.000 vezes 1,6, deu 3.200. E copio o resto. Negativo porque tem mais elétrons do que prótons. Foi? Então, vamos pro 3. Vamos chegar a 3 aqui. Durante a eletrização de um balão, sabe-se que ele recebeu cerca de 2 milhões de elétrons. Ó, ele ganhou 2 milhões de elétrons. Qual a carga elétrica desse balão? Ele está carregado positivamente ou negativamente? Primeiro, ele ganhou 2 milhões de elétrons. Se ele ganhou 2 milhões de elétrons, ele está positivo ou negativo? Negativo, né, gente? Elétrons é negativo. Tá. Mas qual a carga desse balão? Daí eu vou fazer a mesma fórmula. Q, N vezes Z. Só consigo fazer assim para ficar mais nítido, ó. Onde o Q é a carga, o N foi o número de elétrons que ele ganhou, 2 milhões. Então, aqui eu vou botar os 2 milhões. Vezes o 1,6 vezes 10 na menos 19, que é o E, que é o valor de sempre, né? Q é igual, como é negativo, boto sinal. 2 milhões vezes 1,6, 3 milhões e 200 mil. Vezes 10 na menos 19, Coulomb. Ok? É isso. 4, vamos fazer 4. Vamos ler aqui o 4. Quando eletrizamos um pente de plástico em nosso cabelo, perdemos, em média, 5 milhões de elétrons para o pente de plástico. Qual a carga elétrica do cabelo depois da eletrização?
ele fica eletrizado positivamente ou negativamente? Então, vamos lá. O pente tá passando no meu cabelo e o meu cabelo doou para o pente 5 milhões de elétrons. Isso quer dizer que meu cabelo perdeu 5 milhões de elétrons. A pergunta é sobre o cabelo. Então, o cabelo que perdeu elétrons ficou carregado positivamente ou negativamente? O cabelo ficou positivo ou negativo? Como ele perdeu elétrons, o cabelo ficou positivo. No caso aqui, quem ganhou, que foi o pente, ficaria negativo, né? Mas a pergunta é em relação ao cabelo. E aí pergunta a quantidade de carga. Então, eu vou fazer a mesma conta. Q, N vezes Z. Que é a quantidade de carga. O N eu vou colocar o tanto de elétrons que ele perdeu, que foi 5 milhões. Vezes o 1,6 vezes 10 na menos 19. Vou puxar aqui para aqui abaixo, assim para ver melhor. Multiplico 5 milhões vezes 1,6. Vocês vão ver que dá 8 milhões. E aí, copio o resto. Vezes 10 na menos 19 coulomb. Positivo, positivo. Fechou? Vamos lá, vamos fazer a 5. A 5, então, em o mesmo objeto... Vamos ler aqui. Em o mesmo objeto, existem 7 milhões de prótons e 10 milhões de elétrons. Qual a carga elétrica desse objeto? É positivo ou negativo? O objeto ganhou ou perdeu elétrons? Primeiro, 7 milhões e 10 milhões de elétrons. 7 milhões de prótons, 10 milhões de elétrons. O que tem mais? Concordo que tem mais elétrons, né? Se tem mais elétrons, o corpo tá negativo, a carga tá negativa ou positiva? Se tem mais elétrons, ela está negativa. Ok? Se está negativa, ele ganhou ou perdeu elétrons? Ganhou. Ok? Qual a carga elétrica? Q, N vezes Z. Que é a quantidade N. Qual é o valor do N? É o 7 milhões? É o 10 milhões? Não, nenhum nem outro, né? É a diferença entre eles, como a primeira. Então, se eu tenho 10 milhões de elétrons, eu tenho mais elétrons. Quantos elétrons eu tenho a mais do que prótons? 3 milhões. É o 3 milhões que eu vou colocar aqui, ó. Sempre a diferença, tá? Vezes 1,6 vezes 10 na menos 19. Opa, deixa eu botar a unidade agora. Carga igual negativo, bota sinal de negativo. 3 milhões vezes 1,6, multiplica isso aqui na calculadora, dá 4 milhões e 800 mil vezes 10 na menos 19 coulomb. Acabou também. Foi? Até as 5 bem fáceis, né? Vamos fazer a 6 agora, que é um pouco mais difícil, diferente. Então tá. 6, olha lá. Um objeto, após um processo de eletrização, teve sua carga elétrica medida e o valor foi de Q igual a mais 1,6 vezes 10 na menos 13 coulomb. Então, ele já deu o quê? A carga, tá? Ele quer saber. Olhando aqui pelo positivo, só um pouquinho. Então, aqui, olhando pelo sinal, ó. O sinal é positivo. Se é positivo, ele ganhou ou perdeu elétrons? Se ele é positivo, ele perdeu elétrons, tá? Aí a pergunta é, ele ganhou ou perdeu? Tá, perdeu. Mas quantos elétrons ele perdeu? Como é que eu vou fazer isso? Eu vou usar a mesma fórmula. Q, N vezes Z. Lembrando que o E é fixo. É 1,6 vezes 10 na menos 19. O que ele me deu? Esse valor aqui, ó. Aqui, ó. Eu vou achar o N, tá? Então, no lugar do que eu coloco aquilo ali, 1,6 vezes 10 na menos 19. O N é o que eu quero achar e o E é o fixo. 1,6 vezes 10 na menos 19. Aqui é menos 13, né? Quase que fiz errado. Foi menos 13 que ele me deu, né? Menos 19 é aqui. Tem que deixar o N sozinho. Esse aqui que tá me atrapalhando, tá multiplicando e vou passar dividindo. Então, vai ficar assim, ó. Copia esse daqui. Dividido por esse. Sempre quem tá com a letra vai pra baixo da divisão, tá? Não importa se é maior, se é menor. Sempre vai pra baixo. Ok? N igual. Divido os números. 1,6 dividido para 1,6 dá 1. Vezes 10, que é a base. E o expoente eu vou diminuir. Ó, vou puxar aqui pro ladinho, ó. Vai ficar assim, ó. Menos 13 menos 19. Menos 13 mais 19 dá mais 6. Então, aqui meu expoente é 6. Esse foi o número de elétrons que ele perdeu. 1 vezes 10 dá 6 elétrons. Se eu for tirar da notação científica, vocês lembram? É o 1 positivo. São quantos 6 que eu coloco? 6. Quantos 6? Quantos zeros? 6. 6 vezes 1 é 6. 6 vezes 10 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 é
Então, na verdade, ele perdeu 1 milhão de elétrons. Foi? Vamos fazer a última 7, que é bem parecida com a 6, tá? Então, é bom pra relembrar como faz a 6, vamos fazer a 7. 7. Então, aqui, ó. Um objeto foi eletrizado e ficou com carga elétrica de Q menos 4,8 vezes 10 na menos 5. Então, ele já deu o quê? Menos 15, né? Eu tô bem falando dos valores errados. 4,8 vezes 10 na menos 15. Tá. Primeira pergunta. Esse objeto ganhou ou perdeu elétrons? Olhando o sinal, negativo. Lembram que os elétrons são bolinhas negativas. Se ele ganha, pelo sinal negativo, ele ganhou ou perdeu elétrons? Ganhou, né? Isso. Quantos elétrons ele ganhou? Vamos pra fórmula. QN vezes C. Onde o Q é o valor que ele me deu. O valor, tá? Não precisa do sinal. O N é o que eu quero achar, que é o número de elétrons. E o E é o valor de cada um elétron, né? Então, esse aqui tá multiplicando, vai passar dividindo, né? Quem tá com a letra vai para baixo. Dividido por 1,6 vezes 10 na menos 19, igual a N. Ó, foi, né? N igual, divido 4,8 por 1,6, dá 3. Vezes 10. E o expoente eu vou diminuir. O de cima menos o de baixo. Ou seja, menos 15 menos 19. Menos 15 mais 19 dá mais 4. Então, o expoente é 4. Esse é o número de elétrons que ele ganhou. Se eu for tirar da anotação, aqui já acabou, tá, gente? Mas se eu for tirar da anotação, é o 3 e 4 zeros. Então, na verdade, ele ganhou 30 mil elétrons. É isso. Um abraço, até mais.